Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica, aqui do nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos aprender um pouco do vocabulário do capítulo 9 do Língua Latina, que é referente ao campo, né, as coisas do campo. Não, na verdade não vamos aprender tudo que há, nem espécies, mas vamos aqui introduzir algumas palavras muito comuns, né? Em literatura, muito comuns que vão aparecer daqui por diante nos textos. E vamos também fazer alguns exercícios. Vamos demonstrar aqui rapidamente como nós podemos tirar maior proveito dessa parte do livro aqui, principalmente, quando nós temos a introdução da terceira declinação, né? Das palavras de terceira declinação. É muito importante, então, que nós pensemos desde o início que não basta conhecer o significado de uma palavra e ter alguma noção da declinação dela. Justamente o que nós precisamos evitar durante o estudo da língua latina mesmo no método natural, é que nós peguemos esse vocabulário no automático, né? Que nós apenas leiamos aqui o capítulo e no próximo capítulo reconheçamos a palavra, e isso não deve ser o suficiente. Nós devemos ter uma noção completa de como uma palavra está num capítulo, como ela poderá aparecer novamente em outros. Isso aqui é muito importante mesmo a todos que estudam pelo Língua Latina, né, pelo método do Hans Urberg, e todos devem ter essa percepção de que todo o material é feito para que nós consigamos dominar essas palavras inteiramente e não somente reconhecê-las, né? Não devemos somente reconhecê-las, mas tomá-las em si mesmas e usar o conhecimento gramatical que nos é dado em cada capítulo. E nós vamos ver alguns exemplos aqui. Pastor, e aí nós temos a figura do capítulo 9, nós temos na página 63 do livro Família Romana, esta figura aqui, que apresenta o sol, o campo, um monte, a floresta, um pastor que caminha, o cão, o pastor e o seu cão, claro, as ovelhas brancas, normais, como se conhece, e a ovelha negra, e uma árvore, que no caso é um dos vocabulários que é introduzido aqui no capítulo. Mas nós vamos nos deter em algumas pequenas frases aqui e analisá-las. Pastor in campo ambulat. Pastor in campo ambulat. Eu duvido que alguém tenha dificuldade de compreender pastor in campo ambulat. Mas não basta compreendê-la, né? Então nós temos que tomar palavra a palavra aqui e reconhecê-la na sua conhecer toda a sua declinação, né? Conhecer como ela aparecerá sempre, em todos os momentos. Pastor, nós já podemos, para quem estuda aqui com o livro, sabe que é uma palavra nova e que não é como, por exemplo, nós temos frater ou mater, porque essas palavras são de primeira e segunda declinação, né? Nós temos pastor e agora é uma palavra de terceira declinação. E nós temos que aprender já, a esse ponto, nós já devemos reconhecer exatamente qual é a flexão dessa palavra aqui, né? Ela flexionou como? Ela tem flexão, por exemplo, pastor tem flexão de gênero? Não. Pastor, aqui no caso, é uma palavra masculina. Pastor. In campo e campo. Nós sabemos qual é o gênero dessa palavra? E, é claro, nós devemos ter certos mecanismos pessoais para reconhecer isso aqui. E para reconhecer também o caso em que elas se encontram. Pastor é o nominativo. In campo, nós estamos falando aqui campo. E a palavra no nominativo é apresentada na própria figura do capítulo. Campus, campus. Nós estamos falando de uma palavra masculina.
É claro que nem sempre toda palavra terminada em US é masculina, mas normalmente é. Normalmente é. Podemos tomar que sim, né? Que é masculina, com exceções, por exemplo, como corpus. Né? Corpus é uma palavra neutra, por exemplo. Mas isso veríamos mais adiante. Pastor in campo ambulat. Pastor in campo ambulat. E o verbo ambulare é muito fácil de reconhecer. Ambulat. Caminhar, né? Pastor in campo ambulat. E depois, oves. E agora, notemos aqui. Oves. Oves. In campo ambulant. Ambulant. Ambulat, ambulant. Facilmente aqui, se nós já sabemos que in campo é o ablativo e significa no campo, e que ambulat agora transforma-se em ambulant, nós sabemos que há uma flexão nessa palavra. Facilmente nós saberemos aqui, pelo contexto e também por informações dadas no próprio livro, que é uma palavra no plural, na terceira pessoa do plural. Caminham. Oves in campo ambulant. Ambulant. Então, aqui nós temos mais de uma ovelha. Né? Nós temos mais de uma ovelha. E como é que é o singular? Aí nós também veremos a informação de que o singular é ovis. Ovis. Pastor, nós sabemos o singular. Pastor. Ovis, agora nós temos o plural. Oves. E sabemos que está no genitivo, porque são o sujeito da frase e nós já conseguimos identificar isso. Oves. Então, basta agora, se nós tomarmos essas duas palavras, nós já poderíamos ter um certo domínio de como funciona essa terceira declinação, conhecendo a declinação de pastor e oves. Então, vejamos agora pastor. Nós temos pastor e o genitivo pastores. Pastores. O acusativo terá essa mudança também no final. Não será... será a soma, né, de um IS ali, o genitivo, e agora nós temos isso que é o acusativo da terceira declinação, pastorem, pastorem. Nós temos então o nominativo pastor, acusativo pastorem, genitivo pastores, e o dativo pastori, pastori, e o ablativo pastore, pastore, terminado em E, não em I. Também temos oves, que está no plural. Como é o singular, nós sabemos que é ovis, ovis. Mas nós sabemos que é de terceira declinação. Então, nós diremos ovis e o genitivo será ovis, ovis. O genitivo de pastor, pastores. Genitivo de ovis, ovis. Notemos também que a terceira declinação se identifica por isso, pelo IS no final. Ovis, pastores. Não é coincidência que sejam assim no genitivo. Na verdade, é porque a terceira declinação ela é identificada pelo genitivo em is. E depois, como será o resto dos outros casos? Como serão os outros casos de ovis? Nós podemos também pensar analogamente com a declinação de pastor. Como é pastor no acusativo? Pastorem. Como é ovis no acusativo? Ovem. Ovem. Pastorem. Genitivo, ovis, pastores. Dativo, ovi. E ablativo, ove. Assim como pastori, pastore. Facilmente, então, se nós memorizarmos a declinação de uma ou da outra, nós já podemos rapidamente perceber como vai acontecer, como serão os outros casos dessas outras palavras de terceira declinação. Aqui é apenas uma parte do trabalho que nós vamos fazer para aproveitar melhor esse capítulo, para aproveitar melhor esse vocabulário. Depois, uma outra frase aqui. Pastor panem est. Est. E notamos essa diferença. Não é est, é est. Que não é o mesmo verbo esse, de ser, estar. Não é um verbo de ligação. E o que é panem? Para quem fala português, é muito fácil de reconhecer panem.
é pão. E para quem já conhece, por exemplo, a oração do Pai Nosso, verá lá, ouvirá panem nostrum. Então, panem est. Comer. Esse verbo é comer e está na terceira pessoa. Come. E, é claro, no presente. Assim como ambulat está no presente e não no passado. É claro que guarda essa semelhança ainda à língua portuguesa. Ambulat e caminha ou anda. Né? Pastor panem est. E panem, agora com as informações que eu dei, já é possível identificar qual é o caso que panem está. Assim como ovem, assim como pastorem, nós temos panem. E nós podemos identificar já pelo menos o genitivo de panem também. Qual seria o genitivo de panem? Panis. Assim como ovis, assim como pastores. Pastor, pastorem, pastores, pastori, pastore, panem. E como é o nominativo de panem? Panis. Aqui também há essa informação de que, né, pelo menos a informação do nominativo, de que é panis. Então, como será a declinação de panis? Panis, panem, no acusativo, panis, novamente, no genitivo, depois pane. E podemos pensar também assim para o plural, assim como temos oves, ovium, ovibus, na ordem que eu dei anteriormente, acusativo, genitivo, dativo e ablativo, nós teremos panes, panum, panibus, para o plural da palavra. E nós podemos fazer isso de frente para trás e de trás para frente, com todas as palavras. E quando nós vermos uma palavra nova, nós já podemos verbalizá-la em todos os seus casos e na sua declinação, justamente para que a nossa memória aproxime essas formas da nossa, digamos assim, da nossa leitura consciente. Então, é muito mais fácil reconhecê-las quando nós aproximamos essas formas. Essas formas, é claro, o nosso cérebro, né, o nosso pensamento, não as faz naturalmente. Mas nós até podemos saber da informação de que panem é da terceira declinação. No entanto, se não verbalizarmos a declinação, nós reconheceremos ela em outros casos, mas mais lentamente. Então, se nós encontrarmos a palavra e logo fizermos essa diferenciação dos casos, será muito mais fácil reconhecê-la num outro texto ou até escrevê-la. Oves herbam edunt. Oves herbam edunt. E agora nós temos de est, temos o plural, edunt. Muito diferente de sunt. Então nós podemos associar est a edunt, que é o mesmo verbo e aqui está no plural, edunt, comem. Oves, e aqui no plural, oves, herbam edunt. E herbam, que declinação tem? Ela se parece exatamente, agora não com a terceira declinação, mas com uma já conhecida para aqueles que estudaram até aqui, que é a primeira declinação, herbam, assim como herba é o nominativo. Nós podemos pensar agora em toda a declinação dela também, já que ela apareceu pela primeira vez. Herba, e é claro, é a erva ou também algum vegetal, né, alguma vegetação. Nós podemos pensar, ou a própria grama, né? Nós podemos pensar então, herba, herbam, herbe, o genitivo aqui, herbe, novamente para o dativo, e herba para o ablativo. É muito simples identificar então essas novas palavras e identificar toda a declinação delas quando nós a tomamos e conhecemos uma dessas declinações, né? Uma palavra declinada, pelo menos com todos os seus casos. E nós podemos até pensar aqui no exercício in saculo pastor, e qual terminação teria essa palavra?
sunt panes. In saculo pasto sunt panes. É claro que o que completa aqui é pastores. Pastores. In saculo pastores. Né? Na sacola do pastor. Do pastor. Pastor cani suo cibum dat. Cani suo. Que caso é esse? Cani suo. Nós sabemos que canis é de terceira declinação e que aqui o pronome possessivo vem de suus, né? Suus, sui e daí por diante. E suo pode ser o ablativo e pode ser o dativo. Cani, nós sabemos a declinação completa, então nós podemos saber exatamente aqui que se trata do dativo e que as duas se tratam do dativo. Pastor cani suo cibum dat. Cibum. Cibum é alimento, né? Cani suo cibum dat. Então, dá ao seu cão. E ficamos por aqui. Esses são alguns exemplos básicos e um modo que nós temos de observar as palavras novas que aparecem conforme a declinação, até para que não tenhamos confusão. Assim que uma palavra aparece, nós devemos perceber, né? No caso, pensar e destrinchá-la de certo modo, saber como ela aparece em todos os seus casos e se ela tem alguma outra semelhante, e logo a nossa memória trabalhará muito mais facilmente para o aprendizado dessas declinações e para que nós leiamos mais facilmente e escrevamos mais facilmente. Certo? Muito obrigado, inscrevam-se aqui no canal e curtam nossas páginas, continuem acompanhando o nosso conteúdo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.